Sejam todos bem-vindos a mais uma catequese ortodoxa e hoje retornamos com nossas postagens semanais. Após um tempo sem poder publicar novos vídeos devido ao excesso de demandas, então, com a graça de Deus, retornamos hoje com as postagens semanais. E no vídeo de hoje iniciamos um ciclo de catequeses de 5 aulas, onde abordaremos a Sagrada Escritura na Igreja Ortodoxa, a Bíblia Sagrada na Ortodoxia. E hoje é nossa primeira catequese sobre esse tema que já foi pedido algumas vezes aqui no canal. Então, iremos abordar a Sagrada Escritura na Igreja Ortodoxa dentro de vários pontos, como a tradução, a quantidade de livros, a interpretação e a construção do cânon bíblico, Nós sabemos que a Bíblia ela não caiu do céu, ela não nos foi entregue por um anjo, mas a Bíblia é um trabalho da igreja, não um trabalho de uma única igreja, de uma única jurisdição, mas da igreja em sua universalidade. Também, como vocês podem ver, teremos alguns textos que preparei para que vocês possam ler, tirar print se quiser, pesquisar as fontes, para aqueles buscadores que querem aprofundar-se melhor. Então teremos nesses vídeos tanto os textos que vocês podem ver na tela, como as minhas explicações. Podem primeiro ver a minha explicação e depois ler os textos que estão na tela, tirar prints e etc. Bem, para começarmos esta primeira aula, nós devemos entender que a fonte da Sagrada Escritura vem da revelação divina. Porém, a revelação divina ela não tem apenas uma natureza, que é a natureza escrita nas Sagradas Escrituras, porém, ela tem uma natureza viva e verdadeira. A revelação divina ela possui tanto esta natureza escrita, que é a Bíblia, mas não somente a Bíblia, mas todos os escritos dos Santos Padres, a Divina Liturgia da Igreja, os Santos Ofícios, as Santas Orações, os ritos, toda a forma de vida cristã ortodoxa, em sua experiência, a tradição da Igreja. Diferente de outras denominações religiosas, especialmente as ocidentais, Bíblia e tradição na Igreja Ortodoxa, embora sejam diferentes, não estão separadas. Não são duas coisas separadas, mas ambas fazem parte da mesma verdade, do mesmo depósito de fé. A natureza escrita e a natureza oral do ensino da igreja têm a mesma fonte, que é Deus. Seja através do depósito de fé que nosso Senhor Jesus Cristo colocou sobre os seus santos apóstolos, sobre a sua igreja, bem como pela graça do Espírito Santo que guia a igreja ao longo dos séculos, no tempo, o Consolador, o Paráclito, que o Senhor enviou sobre a igreja e que disse aos apóstolos que ele, o Santo Espírito de Deus, aquele que procede do Pai, o Espírito Santo, ensinaria e guiaria a igreja em toda a verdade. Então, a fonte da doutrina da igreja
é o próprio Deus, é a própria revelação divina, que se manifesta em naturezas diferentes, seja na natureza escrita, seja na própria tradição. E a Bíblia, a Sagrada Escritura, faz parte da tradição da Igreja. Como disse, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição não são coisas opostas, não são coisas separadas, mas assim como a natureza divina e a natureza humana, que são diferentes, mas estão unidas de forma inseparável, sem confusão, sem mistura na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Theanthropos, o Deus homem. Da mesma forma, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição fazem parte da mesma verdade revelada por Deus. São as duas naturezas da revelação divina. Quando falamos de tradição, não estamos falando apenas do ensino oral, mas de toda a vida da igreja, de toda a forma de vida orgânica da igreja. Esta vida que parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Crer, ter a fé de Cristo, significa participar desta fé. E esta participação nesta fé é que é a vida da tradição na igreja. Não podemos entender as Sagradas Escrituras, a Bíblia, todo o contexto, toda a construção do cânon bíblico, os livros que entraram dentro deste cânon, as traduções da Sagrada Escritura, a forma correta de interpretar os textos sagrados sem entendermos estes ensinamentos. Se não entendermos que a Sagrada Escritura faz parte da mesma fonte que é Deus, não será possível compreendermos o todo. Aqui não se trata de uma cultura protestante onde só a Bíblia é válida, só a Bíblia de forma separada da igreja, separada da vida da igreja, separada da fé da igreja. Ora, a Sagrada Escritura é composta na igreja, é fabricada na igreja. Separar as Sagradas Escrituras da igreja é perverter a própria Escritura Sagrada. Vejamos que Satanás, o pai da mentira, conhece a Sagrada Escritura de cor. Todas as virtudes cristãs que os genuínos cristãos praticam, o diabo as tem por natureza. O diabo conhece a Sagrada Escritura de cor. O diabo conhece toda a doutrina e toda a fé da igreja. O diabo conhece todo o mundo espiritual. Se nós jejuamos, ele não come. Se fazemos vigílias em oração, ele não dorme. Todas as virtudes, todo o conhecimento do bem e do mal, Satanás tem por natureza. Porém, este conhecimento não o torna salvo ou santo. Não basta estudar a Bíblia, não basta ter a Bíblia. A Bíblia é separada da igreja, separada da fé da igreja, separada de uma forma de vida cristã ortodoxa, ela é estéril. Não somente estéril, mas, como vemos, ao longo de tantas denominações,
ao longo de tantas variações, de tantas doutrinas diferentes, onde o Senhor diz aos apóstolos que enviaria o Espírito Santo, aquele que procede do Pai, para ensinar toda a verdade. Porém, nós vemos que, mesmo com uma única Bíblia, milhares e milhares de denominações religiosas possuem variadas interpretações da mesma Bíblia. Da mesma forma, nós também podemos dizer que a Igreja Ortodoxa, em suas várias jurisdições locais, ao longo dos séculos, possui a mesma Sagrada Escritura, e não somente a mesma Sagrada Escritura, mas o mesmo entendimento da Sagrada Escritura, a mesma transmissão do ensino, a mesma fé, mesmo sendo igrejas locais diferentes, com sínodos episcopais diferentes, muitas vezes até igrejas locais que rompem umas com as outras, que cortam comunhão umas com as outras. Ainda assim, essas igrejas diferentes preservam a mesma tradição, o mesmo entendimento da Sagrada Escritura, diferente das miríades, milhares de denominações que, tendo a mesma Escritura Sagrada e os mesmos dogmas protestantes, cada uma interpreta a Bíblia à sua forma. Pois separados da Igreja, não estão apenas separados da Igreja, mas estão separados da própria fonte da Escritura Sagrada, que é a revelação divina. Então, concluo essa primeira catequese lembrando que, para entendermos a Sagrada Escritura em todos os seus pontos, desde sua compilação, a sua interpretação, a sua tradução, a sua montagem, para que possamos compreender isso de maneira ortodoxa, nós temos que saber que a Bíblia na Igreja Ortodoxa, ela não está separada da Igreja. Ela não está separada da vida da Igreja. Ela não está separada do depósito de fé da Igreja, da tradição da Igreja. A Sagrada Escritura, volto a dizer, sem a tradição da Igreja, sem o depósito de fé da Igreja, sem o entendimento dos santos apóstolos, sem o entendimento dos santos padres, sem o entendimento da Igreja, o entendimento orgânico e vivo da Igreja, a Sagrada Escritura é estéril, é vazia e é fonte de erro, é fonte de engano espiritual, é fonte de ilusões humanas cheias de paixões e vícios alienados pelos demônios. Portanto, compreendamos, antes de tudo, antes de entrarmos nas próximas aulas, que as Sagradas Escrituras fazem parte da Igreja, da forma de vida da Igreja, da única revelação divina, que é manifesta, sim, em naturezas diferentes, seja em uma natureza oral ou em uma natureza escrita, porém, seja a Sagrada Escritura ou a Sagrada Tradição, ambas são uma única verdade, uma única revelação divina. Então, aqui fica
o final desta primeira aula. Essas aulas buscam ser breves, né? Mas dentro deste resumo, é importante que os buscadores, aqueles que procuram conhecer a doutrina ortodoxa a respeito das Sagradas Escrituras, não apenas escutem a explicação da aula, mas também leiam os textos, né? E façam as aulas até o final, para que tenham um entendimento mais completo. Na próxima aula, nós veremos a tradução da Igreja no Antigo Testamento, a Septuaginta, a fonte desta tradução. Veremos também a composição dos livros do Novo Testamento e a contribuição, né, dos Santos Padres para a escolha dos livros que compõem o Novo Testamento. Além disso, também nós veremos a questão da língua das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, que foi o grego, a Septuaginta, como no Novo Testamento, que também foi o grego. Além da língua, da composição do cânon bíblico, falando tanto sobre a Septuaginta como sobre a escolha dos livros do Novo Testamento, também falaremos sobre a diferença desta Bíblia ortodoxa, composta pela Igreja, pelos Santos Padres, e a fonte dessa Escritura, de onde ela vem, e a diferença também para o Antigo Testamento protestante, que não vem da Septuaginta, né? Por isso também essa diferença de livros. E também vamos falar da diferença entre a Bíblia ortodoxa e a Bíblia latina, né, da Igreja Romana. Qual é a diferença? Enfim, esse será o tema da próxima aula. Então, vejam os textos, né? Não apenas as explicações, não apenas a minha voz aqui, mas leiam os textos que estão no início do vídeo. E, né, até a próxima aula. Né? Serão 5 aulas sobre esse tema. 5 aulas breves, porém que têm o intuito de ser uma base, né, uma base sólida para aqueles buscadores que querem entender as Sagradas Escrituras segundo a fé da Igreja Ortodoxa. Se você é um buscador da Igreja Ortodoxa, sinta-se à vontade em compartilhar este conteúdo, não somente compartilhá-lo, mas também a se inscrever no canal e também a acompanhar as outras catequeses, os outros vídeos que já temos aqui no canal. Muitas vezes alguns buscadores acabam pedindo ou perguntando por temas que já estão expostos em nossas postagens. Então, se você ainda não conhece o canal todo, se ainda não viu todos os vídeos, né, procure que com certeza, talvez alguma de suas dúvidas já tenham sido expostas aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Cristo está entre nós.